nosso Pai seja convosco, amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Josué. Josué capítulo 9. Josué capítulo de número 9. Lá no começo da tua Bíblia. Depois de Deuteronômio, Josué, capítulo de número 9. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga não achei. Eu espero você achar. Começo da tua Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, Josué. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema, e foram e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos, odres de vinhos velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhe perguntou Josué: quem sois? De onde vens? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus que estavam além do Jordão, com Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles e dizeres: somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco, e ei-lo aqui agora já está velho e bolorento. E os odres eram novos quando os enchemos de vinho, e eis-os aqui já rotos, e essas nossas vestes e essas nossas sandálias já envelheceram por causa de muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles aliança, e de lhes conservar a vida, e os príncipes das congregações prestaram-lhes juramentos. Ao cabo de 3 dias depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que na verdade moravam no meio deles. Feche seus olhos. Pai das luzes, nós te exaltamos, bendizemos o teu nome que está acima de todo nome. Ó Deus de toda a glória, nós estamos na tua presença nessa noite. Não há melhor lugar para se estar, ó Deus, do que estar na tua presença. Fala conosco, ó Pai, segundo o teu poder, segundo a grandeza, Pai, da tua glória. Senhor, em nome de Jesus, que eu diminua e o Senhor cresça nesse lugar, ó Pai, para que a glória não seja dada a homem algum, mas sim ao Senhor, que é digno de recebê-la. Fala conosco segundo a revelação do teu Espírito, ó Pai. Senhor, que o Senhor encontre nessa noite corações quebrantados e contritos, porque desses o Senhor se apraz. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, querido, pode se acomodar.
nós conhecemos a palavra do Senhor. Todos nós sabemos da aliança, ou melhor, da promessa que Deus fez a Abraão a partir de Gênesis capítulo de número 12. Quando Deus fez uma promessa a Abraão de dar-lhe uma terra, porque Deus queria para si um povo seu, um povo que trazia a sua marca, um povo conhecido pelo nome do Senhor. E Deus não só queria um povo, como também Deus queria dar a esse povo uma terra, para que esse povo não fosse peregrino em terra estranha. Todos nós conhecemos a história de Abraão, de Isaac e de Jacó, e do filho de Jacó chamado José, que foi ao Egito, e depois dele, subsequentemente, seus irmãos com o seu pai, e ali formou-se uma grande nação dentro do Egito, e por 430 anos ficaram cativos no Egito. Mas Deus ouviu o clamor do povo que clamava a Deus dentro do Egito, e Deus então levantou um libertador chamado Moisés. Moisés, da parte de Deus, conduziu o povo em direção à herança, em direção à promessa, em direção à terra prometida. Todos nós conhecemos a peregrinação do deserto, que durou aproximadamente mais ou menos 40 anos. 40 anos passando por um deserto, um caminho que era para ser de 40 dias, mas por causa da desobediência, da incredulidade, tornou-se 40 anos, porque Deus então dera uma sentença de que todos aqueles que saíram do Egito, exceto Josué e Caleb, eles não entrariam na terra prometida, mas antes teriam que morrer no deserto. Passado esses longos anos, diz a palavra do Senhor que depois da morte, depois de Deus recolher a Moisés, Deus então levanta Josué. E Josué agora é o servo do Senhor, aquele a quem Deus falava. Josué agora era aquele a quem Deus dava direção. E todos nós conhecemos a história que diz que eles passaram pelo rio Jordão, assim como haviam passado a seco lá atrás pelo Mar Vermelho. Agora Deus novamente opera um milagre, abre as águas, segura o rio, e eles passam o rio Jordão a seco. E quando eles entram na terra de Canaã, na terra prometida, eles começam um tempo de conquista. Eles começam um tempo de conquistar a terra que era deles. A terra era deles, dada por Deus. Mas como nós já vimos na palavra do Senhor, que os 12 espias relataram que ali aquela terra estava tomada, aquela terra tinha inimigos, aquela terra tinha habitantes, o povo teria que lutar, o povo teria que conquistar, o povo teria que desbravar aquela terra, porque a terra que o Senhor havia dado estava tomada por outros, mas eles tinham a bênção do Senhor, e o Senhor iria abrir o caminho, o Senhor iria expulsar, o Senhor iria derrotar todo e qualquer inimigo que se levantasse contra Israel. A palavra do Senhor nos diz no livro de Josué que o primeiro inimigo, o primeiro povoado a ser tomado, a primeira terra a ser tomada, era a terra de Jericó. Eu e você conhecemos o trecho da Sagrada Escritura que diz que eles tomaram conselho do Senhor, e o Senhor deu uma direção a Josué, que eles não teriam que usar armas, eles não teriam que usar espada, não teriam que usar nenhuma estratégia de guerra, se não obedecer à vontade do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que eles rodearam a terra, as muralhas de Jericó, e por 6 dias eles rodearam Jericó, e no 7º dia deram 7 voltas em volta das muralhas de Jericó, e aquelas muralhas caíram, e eles tomaram aquela nação, eles tomaram aquele povo, algo que parecia invencível, algo que parecia improvável. Pela direção de Deus, Deus derrubou aquelas muralhas, e agora o povo havia tomado o seu primeiro inimigo. Mas havia uma ordem de Deus, e a ordem de Deus era que não se tomasse despojos, não se pegasse nada daquele lugar e não deixasse ninguém sobreviver. Mas diz a palavra do Senhor que um homem chamado Acã, ele tomou uma capa babilônica, ele tomou alguns utensílios, ele escondeu. E tudo aquilo que nós fazemos diante de Deus e que Deus não aprova, querido, um dia será trazido à tona. Diz a palavra do Senhor que o segundo inimigo a ser vencido era uma terra chamada Ai, um povoado chamado Ai. E eles, ao olhar o tamanho daquele povoado, um povoado bem menor, eles destacaram um exército menor. Eles não deram muita importância para tudo aquilo, para o tamanho daquele inimigo. Só que havia um problema. Por causa do pecado de Acã, por causa do pecado que estava no meio da nação, eles perderam a presença do Senhor, perderam a bênção do Senhor. Ei, querido, eu e você, sem a bênção do Senhor e sem a aprovação do Senhor, nós somos derrubados e derrotados pelos inimigos mais improváveis.
Em contrapartida, eu e você, com a bênção do Senhor, nós também derrotamos os inimigos mais improváveis. O povo não pediu conselho ao Senhor, e quando foi lutar com Ai, perderam a guerra. E quando voltaram depois da guerra, foram consultar o Senhor. E muitas vezes nós caímos nesse mesmo erro. Muitas vezes nós deixamos para consultar o Senhor depois que nós perdemos. Muitas vezes nós deixamos para consultar o Senhor depois que tudo dá errado. Muitas vezes nós resolvemos buscar o Senhor depois que nós nos decepcionamos. Muitas vezes nós resolvemos buscar o Senhor depois que tudo está perdido. Perderam a batalha. E quando foram buscar o Senhor, Deus mostrou que havia pecado no meio do povo. Enquanto o pecado não foi sanado no meio daquele povo, Deus não deu a vitória. Enquanto o pecado não foi tirado do meio daquele povo, Deus não deu a aprovação. Enquanto o pecado não foi aniquilado no meio daquele povo, Deus não deu livramento. Quando aniquilaram o pecado no meio do povo, porque diz a palavra do Senhor que reuniram todo o povo, e foi feita uma pergunta: onde está? Quem aqui está em pecado? Quem aqui está errado? Ninguém se manifestou. E começaram a lançar sorte, e a sorte caiu sobre uma das tribos, e ninguém se manifestou daquela tribo. E depois a sorte caiu sobre um clã, e ninguém daquele clã se manifestou. E depois a sorte caiu sobre uma família, e ninguém da família se manifestou, até que a sorte caiu sobre um homem. Aí ele confessou. Ei, querido, eu vou abrir um parênteses aqui na mensagem. O que você está esperando para confessar o seu pecado diante de Deus e mudar de atitude? O que você está esperando para mudar de vida? O que você está esperando, meu irmão? Chegará o dia que o nosso pecado será trazido à tona. Chegará o dia que os pecados não confessados serão cobrados. Chegará o dia que os pecados não confessados e que não houveram arrependimento, meu irmão, serão cobrados. Como houve na vida de Acã. Ele teve a oportunidade de se retratar, mas ele ficou em silêncio. Quantas vezes nós temos tido a oportunidade de nos retratar diante de Deus, mas o tempo está passando. Quantas oportunidades nós estamos tendo de se arrepender, de voltarmos para Deus. A porta da graça, ela está aberta, mas um dia ela vai. Quando eles aniquilam o pecado do meio do povo, a palavra do Senhor diz que há vitória sobre Ai. Aí eles tomam aquela cidade, a segunda conquista de Israel. Só que depois dessa segunda conquista de Israel, a fama de Israel está correndo por todos os cananeus, por toda a terra. A fama de Israel agora está correndo. Por quê? Porque eles olhavam para Israel e viam que Deus agia no meio de Israel. Eles olhavam para Israel e viam: isso não é normal, isso é Deus. Ei, querido, não sei se você está entendendo, mas é isso que as pessoas têm que ver em nós. As pessoas têm que olhar para mim e para você e enxergar: ei, se ele está de pé, é Deus. Se ele está vivo, é Deus. Se ele faz, é Deus. Se ele sorri, é Deus. A fama deles estavam correndo, e os povos vizinhos começaram a temer, começaram a ter medo, porque a fama de Israel não era uma fama de que eram bons de espada, bons de arco, bons de flecha. Eles não tinham canhões, eles não tinham armaduras, eles não tinham guerreiros. O que eles tinham era a presença de Deus. Era diferente. Era diferente. Meu Deus. Ah, querido, Deus falou:
Meu Deus, ao meu coração forte isso. Sabe por quê, meu irmão? Porque inimigos comuns travam lutas comuns, mas inimigos incomuns são difíceis de ser vencidos. Israel era um inimigo incomum. Se eles tivessem um arqueiro bom, era fácil de achar um arqueiro melhor. Se eles tivessem um homem bom de mira, era fácil achar alguém melhor. Se eles tivessem cavalos bons, era fácil achar cavalos melhores. Se eles tivessem carros bons, era fácil construir carros melhores. Se eles tivessem homens fortes, era fácil arrumar homens mais fortes. Mas o problema, querido, é que eles não tinham espada, não tinham lança, não tinham armadura, não tinha carro, não tinha cavalo. O que eles tinham era o nome do Senhor, e sobre esse não poderiam achar outro melhor. Quem poderia achar um Deus melhor que o nosso Deus? Esse era o problema dos inimigos. Esse era o problema. Como vamos lutar contra alguém que é invencível? É isso, meu irmão, que muitas vezes confunde o mundo a meu e teu respeito. Sabe por quê? O mundo não entende como nós temos negócios e não precisamos usar de mentiras para esse negócio. O mundo não entende como nós subimos de cargo nas empresas sem precisar pisar na cabeça de alguém. O mundo não entende. O mundo não entende como você tem um sorriso nesse rosto sem drogas. O mundo não entende, meu irmão, como você é feliz sem bebida. O mundo não entende. O mundo não entende como pode um casamento de 30 anos ser de um homem com uma mulher só. O mundo não entende. O mundo não entende como você pode ser feliz, muitas vezes tudo dando errado, na prova do vale, mas você continua perseverando. O mundo não entende. Assim como aquelas nações não entendiam o que movimentava Israel. O mundo não entende, meu irmão, como você pode ter uma família feliz. O mundo não entende, meu irmão, em um mundo perdido, como você pode se manter santo. O mundo não entende. Ei, jovens, o mundo olha para você e não entende como você pode ser um jovem feliz sem balada. O mundo não entende, jovem, como você pode ser feliz sem homossexualismo, sem lesbianismo. O mundo não entende. O mundo não entende, jovem, como você pode ser feliz sem promiscuidade. Não entende. Porque eles não conhecem o Deus que nós servimos. Eles não conhecem a obra que foi feita em nós. Eles não conhecem o sangue que foi derramado na cruz do Calvário por amor de mim e por amor a você. O povo estava encafifado. Como? E diz a palavra do Senhor que o povo começou, os reis começaram a se reunir, os reis começaram a se juntar. Para quê? Para guerrear contra Israel. Eles sabiam que sozinhos não poderiam. Começaram a então deixar as diferenças de lado, deixar as desavenças de lado e se unindo em um grande e poderoso exército. Para quê? Para lutar contra Israel. Mas houve uma nação, a nação de Gibeão, dos conhecidos gibeonitas, que esses homens usaram de um estratagema ou de uma estratégia. Esses homens resolveram não lutar. Esses homens resolveram enganar. Esses homens resolveram iludir. Diz a história que Gibeão tinha uma distância de mais ou menos 13 quilômetros de Jerusalém. E havia uma palavra de Deus lá em Deuteronômio capítulo 7 que dizia que
Israel não poderia fazer aliança com os vizinhos que estavam em Canaã. No futuro eles poderiam fazer aliança com os estrangeiros, mas com os de Canaã não, porque era da vontade do Senhor que todos fossem aniquilados. E esses homens sabiam que a hora deles estava chegando. E o que eles fizeram? Eles pensaram. Eles pegaram pães embolorados, pegaram vestes velhas, pegaram sandálias velhas, pegaram odres de vinho e de água velhos e consertados, colocaram sobre os seus jumentos panos velhos e vieram em comitiva aonde? Ao arraial de Israel. E quando eles chegaram em Israel, cabisbaixos, todos sujos, e quando o povo de Israel foi ao encontro deles, diz a palavra do Senhor no texto que nós acabamos de ler, que eles se apresentaram como um povo estrangeiro, um povo que havia vindo de muito longe, um povo que não era inimigo, um povo que não era adversário, mas um povo que era amigo, um povo que era servo do mesmo Deus, um povo que veio até eles por causa do Deus de Israel. E quando o povo olhou aquilo, olharam para os pães velhos embolorados, e eles disseram assim: quando saímos de casa, esses pães estavam quentes e frescos, olha como está agora. Olharam para as roupas, eles disseram assim: essas roupas eram novas, e olha como estão agora. Olharam para as sandálias eram novas, e de tanto andar até chegarmos aqui, olha o estado delas, todas rasgadas. Os odres eram de couro fresco, novo, e olha como estão agora, tamanho a distância da nossa viagem. Olha os nossos panos sobre os nossos jumentos, eram tudo novo, mas devido ao tempo que passamos peregrinando, está tudo velho. Somos teus servos, faze aliança conosco, faze aliança conosco. E diz a palavra do Senhor, diz o texto, que eles tomaram das suas provisões e repartiram com eles, fizeram aliança com eles, o receberam. E uma frase que marca esse texto: e não consultaram ao Senhor. E não consultaram ao Senhor. Eu quero falar um pouco nessa noite sobre permissividade. A permissividade tem derrubado cristãos, a permissividade tem derrubado famílias, a permissividade tem derrubado igrejas, a permissividade tem derrubado ministérios, a permissividade tem derrubado casamentos, a permissividade tem derrubado homens e mulheres espirituais que têm sido enganadas pelo inimigo da nossa alma com promessas, oferecendo coisas, e muitas vezes nós não temos consultado o Senhor e temos sido enganados pelo inimigo da nossa alma. Sabe por quê, querido? Porque eu e você temos promessa, amém? Temos promessas, amém? Temos promessa, amém? Qual é a promessa que eu e você temos em comum? Morar
no céu. Talvez se eu falasse um carro, você teria dado um glória a Deus mais forte. Talvez se eu falasse uma casa, você teria dado um glória a Deus mais forte. Mas você notou que eu falei morar no céu, glória a Deus abaixou. Eu e você temos uma promessa em comum, que é morar no céu, amém? E existe alguém doido para roubar isso de mim, de você. Existe alguém que não está feliz com isso. Existe alguém que quer roubar a minha e a tua promessa, porque a carta de João diz que ele nos deu uma promessa, a vida eterna. E muitas vezes, querido, nós temos permitido coisas nas nossas vidas. Muitas vezes nós temos permitido situações nas nossas vidas que Deus não permitiu, mas nós temos permitido. Muitas vezes nós temos permitido que pessoas se acheguem a nós. Muitas vezes nós temos permitido que pessoas façam parte da nossa intimidade. Pessoas que vêm com carinha de bom, jeitinho de bom, atitude muitas vezes de bom, promessas boas, mas são gibeonitas. São gibeonitas. Querem roubar, querem se infiltrar, querem destruir. Muitas vezes nas nossas famílias nós temos permitido coisas acontecerem lá dentro da nossa casa que Deus não quer que aconteça. Muitas vezes no nosso casamento nós temos permitido coisas acontecerem que Deus não quer que permitamos. Muitas vezes no trato com pais e filhos tem se permitido coisas, tem se permitido atitudes, tem se permitido situações que Deus não quer que aconteça. Muitas vezes no namoro, muitas vezes no noivado, tem acontecido situações que Deus não quer que aconteça, mas muitas vezes nós temos permitido, muitas vezes nós temos deixado, muitas vezes nós temos aceitado. Muitas vezes na nossa vida espiritual nós temos permitido coisas que têm roubado a nossa integridade cristã, que têm roubado a nossa intimidade com Deus, que têm roubado, meu irmão, a nossa comunhão com Deus, que têm roubado a nossa vida de oração, que têm roubado a nossa vida de jejum, que têm roubado a nossa vida de santidade, que têm roubado o nosso tempo da palavra, que Deus não permitiu, mas aos poucos está entrando. Nós, como homens de Deus, nós não podemos permitir que o mundo entre na igreja. Nós, como homens de Deus, não podemos permitir. O que me chama a atenção, que enquanto Israel estava no Egito, ninguém queria se associar. Enquanto Israel estava no deserto, ninguém queria se associar. Mas bastou entrar na terra prometida que apareceram os gibeonitas para se infiltrar no meio do povo. Como está a tua vida diante de Deus hoje? Como está a sua vida diante de Deus hoje? Porque a tua vida cristã hoje não é a mesma de quando você aceitou Jesus lá atrás, de quando houve a sua conversão lá atrás, de quando Deus te escolheu lá atrás. Porque a tua vida de oração não é mais a mesma, porque o teu namoro não é mais santo, porque o teu casamento não é mais santo,
Porque a tua família não é mais blindada. Porque nós deixamos de consultar o Senhor. Porque nós temos deixado de consultar o Senhor, meu irmão, para tomar decisões cruciais nas nossas vidas. Porque nós temos deixado os gibeonitas entrar no nosso casamento. Porque nós temos deixado os gibeonitas entrar na nossa vida espiritual, na nossa família. Porque nós temos deixado os gibeonitas entrar na vida dos filhos. Porque nós temos deixado os gibeonitas entrar dentro da igreja. Porque nós temos deixado os gibeonitas entrar no nosso ministério particular. Por quê? Versículo 15 diz, versículo 16, não precisa abrir, que ao cabo de 3 dias, 3 dias, a verdade veio à tona. E eles descobriram que na verdade os gibeonitas eram vizinhos. Ao cabo de 3 dias. Só que aí já era tarde, porque eles tinham uma promessa de Deus, ou melhor, uma palavra de Deus, que uma aliança feita não poderia ser desfeita. Se você continuar lendo o texto, depois eles se ajeitam ali e transformam os gibeonitas em rachadores de lenha, em transportadores de água. Mas não é isso que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer é que nessa noite, que a permissividade quase colocou tudo a perder na vida de Israel. A palavra ainda do Senhor nos fala no livro de Êxodo, não precisa abrir, capítulo número 32, quando Moisés está no monte. O responsável pelo povo lá embaixo era Arão. Arão era o responsável pelo povo. E diz a palavra do Senhor que Moisés estava com Deus 40 dias. E o povo começou a achar que Moisés estava demorando demais. O povo começou a achar que Moisés já tinha morrido. O povo começou a achar que Moisés não voltaria mais. Então o povo chegou para Arão e disse: Arão, nós precisamos de um Deus. Porque Moisés não vai voltar mais. Faça-nos um Deus. E Arão, que era o responsável por cuidar do povo, no momento de loucura ele disse: traga-me ouro. Traga ouro dos brincos, das correntes. E todos trouxeram ouro. E diz a palavra do Senhor que Arão, aquele que era responsável pela integridade do povo, ele fez um bezerro e falou: esse agora é o Deus de Israel. E todo o povo adorou aquele bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava no monte, lá embaixo estava se corrompendo. E quando Moisés desce, Moisés, da parte de Deus, repreende o povo, destrói. E quando Moisés vai falar com Arão, Arão fala assim: eles quiseram fazer assim, e eu não os impedi, porque esse povo é um povo propenso ao mal. Permissividade, rédea frouxa, liberalidade. Nós temos vivido em um mundo onde a liberalidade está se tornando libertinagem. Estávamos conversando esses dias atrás. Antigamente não se via as coisas explícitas como está acontecendo hoje.
Hoje as pessoas falam de assuntos terríveis abertamente. Hoje qualquer criança sabe tudo de sexo. Qualquer criança hoje sabe tudo do que não presta. A informação está muito à flor da pele, muito avançada. Isso tem trazido mal. Isso tem trazido uma malignidade, porque com isso tem trazido uma depravação. Mas o que eu e você precisamos entender, meu irmão, é que eu e você somos igreja de Cristo. Eu e você somos igreja de Cristo. E pelo fato de sermos igreja de Cristo, nós somos o quê? Sal dessa terra, luz desse mundo. Em nós tem que ser achado diferença. O seu filho não pode fazer o que todo mundo faz. Sabe por quê? Porque você é pai dele. Acho que você não entendeu. Ele não pode fazer tudo o que ele faz, que ele quer fazer, porque você é pai dele. Você tem a luz de Cristo. Você tem a luz de Cristo. O mundo não tem a luz de Cristo, mas você tem a luz de Cristo. E pelo fato de você ter a luz de Cristo, você é a luz do mundo. Então tem que ser achado o quê? Diferença. Aonde? Na minha casa e na sua casa. Tem que ser achado diferença em mim. Tem que ser achado diferença em você. O meu casamento tem que ser diferente do casamento do mundo. O teu casamento tem que ser diferente do casamento do mundo. A tua conduta tem que ser diferente da conduta do mundo. Eu sei que nós vamos passar por provas, tribulações, dificuldades. Mas mesmo na prova, na tribulação e na dificuldade, nós temos que nos manter íntegros, santos, incorruptíveis. Íntegros, santos e incorruptíveis. Teu namoro tem que ser diferente do namoro do mundo. A tua conduta tem que ser uma conduta cristã. Ah, pastor, uma moça falando, mas o meu namorado falou que se eu não transar com ele, ele vai largar de mim, minha irmã. É livramento de Deus. Deixa que vai. Permissividade tem destruído pessoas. Israel estava centrada. Esperavam os inimigos com armas. Israel esperava um ataque poderoso. Israel esperava um ataque com espada, com lanças. Mas foi surpreendido por um inimigo sutil. Foi surpreendido por um inimigo sem armas. Foi surpreendido por um inimigo sem violência, que os impressionou, que os impressionou, que os fascinou. Muitas vezes, querido, o que nos derruba não são os grandes inimigos, porque para os grandes inimigos nós estamos preparados. Muitas vezes o que nos derruba são os pequenos inimigos. Cantares de Salomão fala: cuidado com as raposas e com as rapozinhas, porque elas têm destruído a vossa vinha, que vós não tendes cuidado. Muitas vezes nós estamos de olho na raposa, estamos sendo surpreendidos pelas rapozinhas. Muitas vezes nós estamos de olho nos grandes, não estamos percebendo que quem nos está derrubando são os pequenos. São as pequenas coisas, são as pequenas atitudes, são as pequenas palavras,
São os pequenos gestos que vão se acumulando, e vai nos minando, e vai nos minando, e vai nos minando, e vai nos destruindo. Essa noite é uma noite de conserto. Essa noite é uma noite de fechar brechas. Essa noite é uma noite de reparar arestas. Essa noite é uma noite de fechar portas, fechar janelas. As portas e as janelas da tua casa. Mas antes disso, pôr para fora tudo aquilo que entrou de maneira sutil. Mas antes disso, pôr para fora da tua vida espiritual tudo aquilo que entrou de maneira sutil. Porque muitas vezes, querido, o inimigo vem disfarçado de amigo. Nós somos teus servos. E o que eles eram, na verdade, eram seus inimigos. Eu já disse aqui algumas mensagens atrás e repito: cuidado com as pessoas que batem nas suas costas. Cuidado com as pessoas que concordam com você em tudo. Cuidado com as pessoas que te aplaudem por tudo. Cuidado com as pessoas que não te questionam. Cuidado. Cuidado com as pessoas, meu irmão, que só te incentivam. É lógico que não é só criticar, mas também, meu irmão, não é só incentivar. Cuidado. Quando os gibeonitas chegaram para Israel: somos teus servos, viemos aqui por causa do teu Deus, faz aliança conosco, nos recebe, viemos de longe. Vocês, Israel, a fama de vocês tem corrido, nós queremos aprender com vocês. Vocês são os, linguagem de hoje, vocês são os caras. E eles acreditaram, porque não tomaram conselho do será que nós temos tomado o conselho do Senhor para tudo aquilo que temos feito? Será que nós temos tomado o conselho do Senhor para tomar decisões, para agir, para fazer amigos, para fazer alianças? Será que nós temos tomado o conselho do Senhor? Será que nós temos? Feche os seus olhos. Curva a tua cabeça. O que você tem permitido na sua vida que tem te derrubado? O que você tem te permitido na sua vida tem te minado, tem te matado? É muito você fazer uma autoanálise hoje. É muito você fazer uma consulta. Se Israel tivesse esperado um pouco, aquilo não teria acontecido. Tem gibeonita rondando a tua vida. Tem gibeonita rondando a tua casa. Tem gibeonita rondando, meu irmão, o teu ministério. Tem gibeonita rondando o teu casamento. Tem gibeonita rondando, meu irmão, a tua vida espiritual. Tem gibeonita rondando. Tem gibeonita te estudando. Tem gibeonita te filmando. Tem gibeonita te sondando.
chegaram diante de Israel, eles conheciam a história de Israel. A Bíblia nos fala que Satanás anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Tem ataques de Satanás que são com a bravura de um leão, mas existem ataques de Satanás que são com a sagacidade e a sutileza de uma serpente. Eu estava estudando esses dias atrás, continuo com os olhos fechados, sobre a serpente. E diz que 85% das pessoas que são atacadas por serpentes é porque pisaram na serpente sem ver que elas estavam ali. Pisaram na serpente e foram atacadas. Ou seja, a serpente estava ali e elas não perceberam que ela estava ali. Tem muito cristão sendo destruído, meu irmão, porque não está percebendo que a serpente está perto. Tem muito cristão sendo destruído porque não está percebendo que a serpente está perto. O inimigo tem rondado a tua casa. O inimigo tem rondado você. E muitas vezes ele vai te oferecer aquilo que te agrada. Ele vai te oferecer aquilo que você gosta, aquilo que te faz bem. Ele vai desviar a tua atenção com coisas que te satisfazem. Os gibeonitas mexeram com a misericórdia de Israel, porque chegaram com pães velhos, roupas velhas, sandálias rasgadas, odres rasgados, e assim eles enganaram o povo de Deus. Essa noite, meu irmão, Deus te trouxe aqui para você não ser mais enganado. Essa noite Deus te trouxe aqui para tirar as escamas dos teus olhos, para você entender, meu irmão, que Deus é contigo. Louvado seja Deus por isso, mas que o inimigo não está feliz com isso. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero orar pela tua vida nesse momento. Eu tenho que entregar o microfone mais cedo porque tem apresentações, mas eu gostaria que você ficasse de pé agora. Eu gostaria que você saísse do seu lugar. Você que está aqui com a sua família, você se unisse com o teu familiar agora. Pode ir. Procura o teu familiar aí. Dê as mãos para ele. Procure aí tua família. Procure a tua família aí. Lucas, teu pai te chama. Lucas, eu quero as famílias juntas. Isso. 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 Todas as famílias juntas. Eu espero.
Se tem alguém sozinho perto de você, adote alguém aí para sua família aí. Adote alguém aí, chama alguém aí para junto de você. Isso. Que a palavra do Senhor diz que o Senhor não nos deixou órfãos. E nós vamos orar agora pelas famílias. Israel, uma família. Israel representa a família. E a família é plano de Deus. Muitas vezes o inimigo tem se levantado contra a família. Feche seus olhos. Você pai, você mãe que está aí, você sabe a permissividade que tem acontecido dentro da sua casa. Você sabe por onde o inimigo tem entrado. Você sabe por onde as coisas têm fugido do seu controle. Seja do teu casamento, seja da tua relação com teu filho, enfim. Isso vale também para o teu ministério. Porque muitas vezes, com o passar dos dias, nós temos nos esfriado. Ei, fala para mim. Que lindo que eu estou vendo a visão daqui de cima. Que lindo de ver as famílias de mãos dadas juntas. Mas fala para mim, quanto tempo isso aí não acontece dentro da sua casa para orar? Quanto tempo faz que isso não acontece dentro da sua casa para ler um trecho da Sagrada Escritura? Quanto tempo faz que isso não acontece dentro da sua casa para conversar? Enfim, quanto tempo faz? Há um texto que eu gostaria de ler, e gostaria que você continuasse com seus olhos fechados, que é o fechamento dessa palavra, que está lá em Gálatas capítulo 1, versículo de número 6, onde Paulo está chamando a atenção da igreja da Galácia, dos Gálatas, que ele diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho, ou um evangelho que vá além do que os temos pregado, seja anátema, ou seja, amaldiçoe aquilo. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além do que recebeste de nós, seja anátema. Existem algumas coisas que deixam o inimigo endemoniado. Uma delas aconteceu aqui já logo mais. A adoração deixa ele irado. Outra é isso: é você de mão dada com teu ente querido, com teu pai, com teu irmão, com tua família, enfim. Ei pai, ei mãe, você vai orar pela tua família agora. Você vai orar pela tua família agora. Você vai abençoar a tua família agora. Comece a orar, comece a orar. Comece a orar, comece a orar. Abençoe a tua família. Se você entrou aqui meio brigado, agora é o momento de você olhar no rosto da pessoa e pedir perdão. Se você entrou aqui hoje meio algumas diferenças aí, é momento de você quebrar esse jugo e falar: me perdoa. É noite que as brechas precisam ser fechadas.
noite que o inimigo precisa ser envergonhado. É noite que os gibeonitas precisam ser desmascarados. É noite que os planos dos gibeonitas, que os planos dos inimigos, que os planos de Satanás têm que ser frustrados. Você, pai, que os seus filhos não estão aqui, ore por eles. Oh Espírito, restaura os lares dessa noite, restaura as famílias dessa noite. Senhor, que não haja permissividade, que não haja, Senhor meu Deus e meu Pai, brechas. Toda maldição sobre essas famílias, ó Pai, sejam repreendidas em nome de Jesus. Toda malignidade, Senhor, que tem agido nas casas, toda maldição de vício de bebida, vício de cigarro, de drogas, de adultério, seja repreendido agora. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que tem tomado, Pai, o centro dessa família, restaura o respeito no casamento. Ah, Senhor meu Deus e meu Pai, restaura o respeito entre pais e filhos. Restaura, Senhor, o amor entre os cônjuges. Restaura, Senhor meu Deus e meu Pai, a comunhão. Pai, em nome de Jesus, que a partir de hoje a televisão venha permanecer mais tempo desligada. Restaura, Pai, o diálogo. Restaura, Senhor, o culto no lar. Restaura o teu altar, ó Deus. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que o inimigo está colocando, tudo aquilo que o inimigo está embutindo, tudo aquilo que o inimigo está infiltrando, que cai por terra em nome de Jesus. Mostra, Senhor. Mostra, Senhor, tudo aquilo que está errado. Mostra, Senhor, tudo aquilo que está fora do lugar. Mostra, Senhor, toda trinca no altar. Pai, 3 dias demorou para que Josué e os seus príncipes descobrissem os gibeonitas. Senhor, eu clamo que isso aconteça nessa noite aqui. Todo gibeonita, Pai, tudo aquilo que todo complô, Pai, todo esquema de Satanás, toda maldição, toda malignidade, em nome de Jesus, que cai por terra. Senhor, toda a capa babilônica enterrada, mostra, Pai, que haja libertação, que haja transformação, que haja salvação nos lares, para louvor da tua glória, em nome de Jesus, amém. Dê um abraço nessa pessoa aí, dê um beijo nessa pessoa aí. Precisa pedir perdão para ela, peça agora, que ninguém vai perceber. Dá um abraço na sua família. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
você que é pai, você é o sacerdote da tua casa. Você é o sacerdote da tua casa. Muitas vezes os da tua casa vão chegar até você, como os israelitas, os hebreus chegaram até Arão. Mas que a minha e a sua atitude seja diferente da de Arão. Que nós venhamos saber dizer não para as coisas do mundo, não as coisas erradas, não, nem que isso nos custe um preço, mas o preço da verdade é muito melhor de se pagar do que o preço da mentira. Entenda uma coisa, querido. Muitas vezes uma mentira pode te tirar do fundo do poço. Olhe para mim, estou encerrando. Muitas vezes uma mentira pode te tirar do fundo do poço. Pode. Sabe por quê? Porque ela te tira daquele poço e coloca num poço mais fundo, que o fundo ainda não chegou. Vou repetir para você entender. Aqui é um poço, ó, olha para mim aqui, ó. Aqui é um poço e aqui é o fundo desse poço, amém? Muitas vezes você está aqui no fundo do poço, aí você usa da mentira, aí você é tirado desse fundo de poço. Aí você fala assim: saí do fundo do poço, não estou sentindo mais a lama aqui, não estou sentindo mais. Só que na verdade você entrou em outro poço, que o fundo é mais lá embaixo, e você ainda não chegou naquele fundo. Aí quando você chegar lá embaixo, uma outra mentira pode te tirar daquele fundo de poço. Só que aí você vai para outro fundo, e chega uma situação que se torna irreversível na sua vida. O pai da mentira é Satanás. E a maior mentira que Satanás tem contado, a maior mentira que Satanás tem falado, é que não há mais esperança para você. Essa é a mentira que Satanás tem contado para o mundo. Não há mais esperança. Mas eu quero dizer para você que isso é uma mentira, porque ainda há esperança. Sabe por que há esperança? Porque Jesus morreu na cruz. João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, todas as obras de Satanás foram destruídas, e hoje nós podemos ter vida em Cristo. Nós podemos ter salvação, nós podemos ter perdão de pecados. Mas como? Através de Jesus. Mas para isso você precisa entregar sua vida para Jesus. Mas para isso você precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Talvez você está aqui, querido, e ainda está carregando sobre os seus lombos o peso do pecado, o fardo do pecado. E a palavra do Senhor nos diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 28: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor quer tirar esse fardo do pecado dos seus ombros. Se você nessa noite está aqui e ainda não entregou sua vida para Jesus, não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e quer fazer isso hoje, dê um sinal com a sua mão, eu quero te ver. Se existe alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus, nunca fez isso, e quer tomar uma decisão hoje, dê um sinal com a sua mão que eu quero te ver. Amém. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos, eu vou orar, já passa o pastor.
palavra foi pregada. Que nós venhamos vigiar, ó Deus. Que nós venhamos vigiar a nossa vida espiritual. Que nós venhamos vigiar, Pai, para que o inimigo não venha roubar o nosso bom tesouro. Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos ter uma vida, que nós não venhamos ter uma vida de permissividades, mas que nós venhamos ter uma vida, Pai, de doutrina na palavra. Que nós venhamos ser, ó Pai, o que a tua palavra diz lá em Mateus: o nosso sim venha a ser sim, e o nosso não venha a ser não. Porque o que passa disso, ó Pai, procede de Satanás. Senhor, em nome de Jesus, que os nossos olhos venham ser abertos hoje, para que venhamos detectar as raposas, mas também as raposinhas. Que nós venhamos fechar a guarda, Deus, para que o inimigo não venha nos surpreender, ó Pai, com fábulas, para que o inimigo não venha nos surpreender, ó Deus, com estratagemas, como Israel foi surpreendido. Pai, nos ensina a fazer a tua vontade, e que toda aliança, Pai, que há nas nossas vidas, ó Pai, que não provém do Senhor, seja quebrada em nome de Jesus, para que nós venhamos ser, ó Deus, fortalecidos na tua presença, para louvor da tua glória, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Deus abençoe em nome de Jesus.